Amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Na madrugada deste domingo, tivemos o Grande Prêmio do Japão, terceira etapa da Fórmula 1 em 2025, vitória de Max Verstappen, com Lando Norris na segunda colocação e Oscar Piastri completou o pódio. Antes de falar sobre essa corrida, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui da Alternativa Esportes. Por apenas R$ 2,99 por mês, ou equivalente aí na sua moeda local, você assina o Fidelidade Alternativa e tem acesso a um mundo infinito de vantagens. Além, é claro, de ajudar a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube, você tem emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives da AETV, tem também leitura e resposta prioritária de comentários e todos os vídeos do Velocidade Alternativa chegam primeiro para quem é membro. Pelo preço de um cafezinho, de um refrigerante, você ajuda demais o nosso trabalho, ainda tem vantagens, então não perde mais tempo. Abra já a sua asa DRS, clica aí no Seja Membro e venha fazer parte desta família. Agora sim, meus amigos, vamos falar desse final de semana no Japão, né? A terceira etapa da Fórmula 1 chegou e dessa vez sem categorias de suporte. Isso fez muita diferença, como a gente vai falar ao longo desse vídeo. A primeira vitória, né, de Max Verstappen, a Red Bull não parecia ter o melhor carro do final de semana, acabou sendo uma surpresa, mas o ritmo de corrida do Max foi muito consistente. Nessa semana, né, em que a gente abre uma rodada tripla, começando ali no Sudeste Asiático e depois vai para o Oriente Médio com mais duas corridas, a gente teve o 1º de abril, que obviamente foi muito comemorado não só aqui no Brasil, mas também com mentiras espalhadas pela internet inteira. Eu vou destacar aqui 3 que eu achei bastante engraçadas. A primeira delas, Tony Kanaan, nossa lenda da Fórmula Indy, resolveu brincar que ele faria implante capilar e, muito amigo, ainda meteu o Rubens Barrichello na história, dizendo que o Rubinho é que deu a indicação do implante para ele. O nosso carequinha Tony Kanaan não vai botar cabelo, pelo menos por enquanto. Bom, outra que eu gostei bastante também foi a piada do Splash and Go. Aliás, excelente canal, não perca mais tempo, já corre lá e se inscreve também. O Splash and Go resolveu brincar com Massa, campeão da Fórmula 1 em 2008. Entendedores entenderão. E bom, essa foi a melhor de todas, né? Eu fiquei muito triste quando começaram os trabalhos de pista no Japão e essa pintura realmente foi só uma brincadeirinha de 1º de abril. A Steak Sauber ficou só na imaginação. Uma brincadeira com o fato, né, da patrocinadora, a casa de apostas que patrocina a Sauber até o final desse ano, ter um nome parecido com o vocábulo para carne em inglês, né, obviamente um idioma em que se fala a Fórmula 1, digamos assim, e uma brincadeirinha também com o bife wagyu, né, um tipo de carne especializado lá do Japão. Então, essa brincadeira do carro cor de carne realmente ficou apenas na nossa imaginação. Infelizmente, não virou realidade, mas a Sauber aí arrancou muitas risadas nessa semana. Bom, já que estamos falando do Japão, eu já vou trazer também notícia de um piloto japonês que pode entrar no radar da Fórmula 1 muito em breve. Ryo Hirakawa, que como vamos ver aqui, ele fez o TL1 pela Alpine. Logo depois do Grande Prêmio do Japão, foi anunciado que ele foi contratado, ele mudou de equipe. Ele era piloto reserva da Alpine, já passou pela McLaren também em 2023 e agora será piloto reserva da Haas. E eu explico por quê. A Haas, além de ter um gerente geral, né, o Ayao Komatsu, que é japonês, ela tem dinheiro da Toyota investindo nela. A Toyota Gazoo Racing é parceira da Haas. E agora a escuderia estadunidense terá o japonês Ryo Hirakawa como seu piloto reserva. Quem é esse rapaz? 32 anos de idade, já venceu as 24 horas de Le Mans pela Toyota em 2022, atualmente corre no Mundial de Endurance, é uma carinha muito conhecida nas corridas de Endurance, né, no WEC, e tá aí, mostrando, botando o seu nome para jogo. Ele fará todas as vagas de novato, né, de piloto novato, as 4, né, 2 substituindo o Berman e 2 substituindo o Ocon. A primeira delas, já nesse final de semana do Bahrein, ele vai estar em mais um TL1, só que agora vestindo o branquinho da Haas e não mais a vestimenta da Alpine. Bom, falamos aqui
do Ryu Hirakawa, ele participou do treino livre de número 1, o primeiro trabalho de pista da sexta-feira, aqui no Brasil ainda quinta-noite, e ele participou de uma sessão, meteu o tempo no Gasly, tá? Foi muito bem na primeira sessão, usando o carro do Jack Durham, talvez aí um grande erro estratégico do final de semana, como eu vou falar já já. O Durham, que é novato, não pôde fazer o seu treino livre 1 em Suzuka e fez no carro do Durham o Hirakawa, porque o Gasly disse que teve um problema técnico que ele precisava investigar, alguma coisa ali que não estava certa no carro, então a equipe preferiu dar esse tempo de rodagem ao próprio Gasly, então o Durham é que teve que ceder o assento para o Hirakawa fazer, e andou muito bem. Destaque do treino livre de número 1 também foi o vento, né? Muitas rajadas de vento. Suzuka fica próximo ali do mar do Japão, é uma área onde bate muito vento, as cerejeiras estavam ali no seu auge e certamente algumas ficaram depenadas após o final de semana porque bateu muito vento mesmo. Bom, outro destaque, a Red Bull gastando pneu como se não fosse amanhã. Lembrando que houve a estreia do Yuki Tsunoda na Red Bull no Japão, então rodou muito no TL1, deu uma impressionada, mas vamos ver aqui que o final de semana do Tsunoda não foi como ele esperava e não foi nem de perto o que ele conseguiu no ano passado. No primeiro treino livre, o Lando Norris fez o tempo mais rápido, com Russell e Leclerc completando os 3 primeiros. 1:28.549, o tempo do atual líder do campeonato. Passamos para o segundo trabalho da sexta-feira, e aí o grande destaque foi uma batida absurdamente forte do Jack Durham. Realmente causou muitos sustos, e que bom que ele saiu andando, saiu mancando um pouquinho, foi um impacto muito forte e que destruiu, lambeu completamente a lataria do carro da Alpine. Uma batida assustadora que aconteceu, tudo se especula até o presente momento, de que o Durham teria esquecido de desativar o DRS no final da reta, né? E aí o carro girou como se não houvesse amanhã e foi parar no muro a mais de 300 km por hora. É um erro primário, né, e que um novato é até esperado para cometer, não deveria, mas é esperado que um novato cometa esse erro. Por quê? Suzuka é uma pista muito traiçoeira, é um autódromo raiz, né, com grama e tudo mais, e ainda por cima, a primeira curva você faz de pé embaixo, não tem muito o que fazer, é até difícil no videogame você fazer essa curva, achar o ponto de frenagem certo, e você tem que pelo menos desligar o DRS manualmente. Em grande parte dos circuitos você desliga o DRS de forma automática, mas para a primeira curva de Suzuka não, você tem que garantir que ele está fechado, senão você vai rodar e ir de cara no muro, como foi o caso do Jack Durham. Tudo bem com ele, mas obviamente o estrago na Alpine foi muito grande e é mais uma pedrinha ali para assar a batata do Jack Durham. Eu duvido muito que ele chegue na metade da temporada do jeito que a coisa vai. O Franco Colapinto vai aquecer e rapidinho vai tomar essa vaga de titular do Durham. Bom, nessa segunda sessão, outro destaque, além dessa bandeira vermelha que durou muito tempo do Durham, né, um acidente muito forte, o Alonso também teve problemas e paralisou o treino por alguns minutos e... fogo no mato, meus amigos. Parece um replay do Grande Prêmio da China de 2024, quando a gente teve um incêndio misterioso brotando na grama ao lado da pista, se não me engano, no setor 2 na China. No caso do Japão, foi por uma particularidade. Ali é uma pista onde sai muita faísca, né? Os carros raspam muito o assoalho no chão, no asfalto, e aí saem faíscas. Com a grama muito seca, acabou que em várias oportunidades ao longo do final de semana, houve sim faíscas, fagulhas que viraram incêndios em algumas partes do circuito. Isso aconteceu 2 vezes já no treino livre 2 e voltou a acontecer ao longo do final de semana. Lamentável, né? A sorte que não aconteceu na corrida, a sorte é que choveu, então a grama ficou completamente molhada, não teria como pegar fogo no domingo. Bom, na segunda sessão, nós tivemos aí Piastri liderando o treino, com Lando Norris em segundo e Isaac Hadjar. Você ouviu certo, Isaac Hadjar
Na terceira colocação, um treino completamente maluco, né? Atrapalhado exatamente pela enorme quantidade de bandeiras vermelhas, então ajuda a explicar por que uma Racing Bulls foi parar na terceira colocação. 1:28.114 o tempo do australiano. Passamos para o sábado, sexta-feira, aqui ainda no Brasil, e a gente teve no treino livre 3 mais 2 bandeiras vermelhas por conta de fogo na pista, né? O mesmo incidente do dia anterior atrapalhou mais uma vez o último teste dos pilotos. Se no treino livre 2 atrapalhou completamente as simulações de ritmo de corrida, atrapalhou também um pouquinho a preparação no último treino livre. O Durham pôde participar, eu tive até dúvidas se o carro da Alpine ficaria pronto a tempo, porque o estrago foi muito grande. Por sorte, eles tinham levado um chassi reserva para lá também. E na terceira e última sessão, a gente não teve grandes destaques assim, não, além do fogo. Lando Norris, mais uma vez, foi o mais rápido, com Piastri e Russell entre os 3 primeiros. 1:27.965, o tempo marcado pelo Lando Norris. Passamos aí para o treino classificatório, nenhuma grande surpresa, né? No Q1 nós tivemos a eliminação das duas Saubers, Hülkenberg e Bortoleto, Ocon, Durham e Stroll, de novo, nenhuma surpresa, realmente são os 5 piores carros do grid. Passamos aí para a segunda sessão e no Q2 tivemos a eliminação de Gasly, Sainz, Alonso e veja só, Lawson de Racing Bulls e Tsunoda de Red Bull. A coisa tá feia para o segundo carro da Red Bull, seja quem for o piloto, a maré de azar tá grande, tá na hora de benzer esse carro. Passamos para a parte decisiva do treino e aí brilhou a estrela de Max Verstappen. Ele que já tinha vencido o Grande Prêmio do Japão em 22, 23 e 24, tornou a fazer mais uma vez a pole position. Ao seu lado, largou Lando Norris, segunda fila com Piastri e Leclerc, a terceira teve as duas Mercedes, Russell e Antonelli, na quarta fila, Isaac Hadjar de Racing Bulls na frente de Lewis Hamilton de Ferrari, e Albon e Berman fecharam os 10 primeiros. E depois da classificação, o Carlos Sainz tomou uma punição de 3 posições por atrapalhar o Hamilton ao longo do treino. Atrapalhou? Atrapalhou. Não chegou a prejudicar. O Hamilton não foi eliminado precocemente por conta do Sainz, mas a regra é para todo mundo, então foi correta a punição em cima do Sainz. Bom, já se sabia desde a sexta-feira que a previsão apontava chuva para amanhã de domingo. Veja bem, corrida à tarde no Japão, madrugada aqui no Brasil. Então a gente já sabia que algumas horas antes da corrida teria chuva e de fato ela acabou vindo. O Japão não tem nenhuma categoria de suporte, né, e isso atrapalhou muito a dinâmica da prova. Não houve como espalhar essa água ao longo do domingo. Não tivemos nenhum grande incidente que ajudasse a manter ali a aderência, né, do asfalto recapeado de Suzuka, e o fato é que todo mundo estava na dúvida se ia largar de pneu de pista seca ou de intermediário. Deu tempo da pista secar mais ou menos, estava gelada, 21 graus, mas todo mundo largou de pneus de pista seca, ninguém apostou no intermediário. Tivemos os malucos, né, de pneu duro, o Hamilton, Bortoleto e Ocon, lembrando que Bortoleto e Ocon estavam largando lá no finalzão do grid. De pneu macio, aí quem não tinha mais nada a perder, né, Durham e Stroll fazendo a última fila, e o restante todo mundo com o pneu médio. Havia a expectativa de apenas uma parada e, spoiler, isso acabou se cumprindo. Na largada, o top 10 não mudou. Aliás, na primeira volta, os 10 primeiros não tivemos nenhuma alteração, praticamente uma procissão. Verstappen largou muito bem, para cima do Lando Norris, que teve tempo de reação parecido com o Piastri, e obviamente a equipe priorizou ali a corrida do Lando Norris. Mudança mesmo nas posições, apenas o Tsunoda, que ganhou uma posição, né, pulou para a 13ª colocação, e o Bortoleto, que acabou não tracionando legal e caiu para a última posição ainda na primeira volta. Na volta 6, o Hamilton finalmente consegue passar o Hadjar, Hamilton de Ferrari, pneu duro, e o Hadjar de pneu médio conseguiu ali segurar 5, 6 voltas até a ultrapassagem ser inevitável. E aí a gente teve a estratégia de pneus
começando a fazer efeito lá na volta 15. Volta 15 e 16, o Stroll para, né, na volta de número 16, antes, aliás, na 15, e na 16 é o Durham que para, os dois que largaram de macios, né, e fizeram uma parada só, saíram do macio direto para o duro. Na sequência, o Russell, entre os ponteiros, é o primeiro a parar, já na volta 20, o Piastri para na volta 21, e aí vem o lance que decide a prova de vez. Verstappen é chamado e para na volta de número 22, ele que largou de médio assim como o Norris. A McLaren erra e chama o Norris na mesma volta. Se o objetivo era passar o Verstappen na parada de pit stop, a McLaren não tinha que ter chamado o Norris, tinha que ter feito ele sentar a bota enquanto o Verstappen estivesse nas suas primeiras voltas de pneu duro, mas o que parece óbvio para mim não pareceu para os comandados do Zac Brown, e o Norris foi chamado na mesma volta. Para piorar tudo, o Verstappen saiu, trancou a saída e o Norris foi para a grama, jogou fora completamente qualquer esperança de ultrapassar o Verstappen na pista. A McLaren cometeu diversos erros, principalmente sabendo que o seu piloto é arregão e não vai para cima do Verstappen, né? O remédio para doido é um doido e meio, e isso o Lando Norris, pelo menos até o presente momento, não foi e aparentemente não será. Como eu disse, decidiu a prova esse lance, né? O Leclerc também parou nessa mesma volta de número 22, junto com os dois ponteiros, e isso significou que Andrea Kimi Antonelli bateu um recorde do Verstappen, o piloto mais jovem da história a liderar uma volta na Fórmula 1. O Antonelli com seus 18 anos, veja bem, eu não queria ser o primo do Antonelli na ceia de Natal, né? Porque vão perguntar o que você fez esse ano, seu primo liderou uma corrida da Fórmula 1. Pois bem, o Antonelli conseguiu esse feito, né? Liderou por algumas voltas até a hora que ele inevitavelmente teve que parar. E depois, como eu disse, a corrida ficou definida aí. Não houve nenhuma grande mudança nas posições, não houve safety car, foi uma prova em que todo mundo se comportou muito bem, cuidaram bem dos carros, ninguém, absolutamente ninguém, abandonou, e o finalzinho foi bem sonolento. Minto, nas últimas 10 a 15 voltas, a McLaren aumentou o ritmo, mas nada que ameaçasse a vitória do Verstappen. Tanto o Norris quanto o Piastri aumentaram o ritmo, mas não conseguiram fazer frente. O desempenho da Red Bull aos trancos e barrancos, o acerto foi muito bem feito e Verstappen é Verstappen, né? Não é qualquer piloto, conseguiu tirar o máximo do carro e com a belíssima pintura especial a Red Bull dá esse presente para a Honda, né? Na última corrida com motorização Honda no Japão, em pintura especial, eles foram lá e conseguiram a vitória com o Max Verstappen. Bom, algumas razões para essa ter sido a pior corrida da temporada. Eu li muito, né, nas redes sociais durante o domingo, essa corrida poderia ter sido 1,5. De fato, foi uma corrida muito chata. Alguns dizem que é a pior corrida no Japão nos últimos 10 a 15 anos. E, de fato, não teve nenhuma grande emoção a prova inteira, né? Não tivemos grandes ultrapassagens. Realmente foi difícil escolher bons pilotos nesse final de semana, porque não tivemos grandes destaques. Positivos não tivemos. O Hülkenberg culpou o asfalto novo, né, que não trouxe tanta emoção assim para a prova. Eu acho que o motivo vai muito mais embaixo. Além do Japão, a gente só vai ter essa situação de não ter categorias de suporte em 2 etapas lá no final da temporada. São provas que não vão ter nem Fórmula 2, nem Fórmula 3 e nem mesmo a F1 Academy, a categoria feminina. E são México e São Paulo. Provas em que a gente tem, no caso do México, altitude, então todo mundo ali se poupando. No caso do Brasil tem sprint race, então ajuda a dar mais aderência para a pista, mas no caso do Japão não tem nada disso e sofremos aí com um final de semana sem grandes emoções. O top 10 do Japão teve, além de Verstappen, Norris e Piastri, Leclerc, Russell, Antonelli, Hamilton, Hadjar, Albon e Berman. Olha aí o Albon, terceira corrida seguida, chegando nos pontos e levando a Williams aí a somar pontinhos preciosos nessa primeira parte da temporada. Então, meus amigos, agora que eu já falei quem foi que pontuou no Japão, tá na hora do sobe e desce. E eu vou começar, dessa vez eu tenho que falar muito bem dos novinhos. Pois é, os novatos mandaram bem no Japão. O primeiro deles, obviamente, Andrea Kimi Antonelli. Do alto dos seus 18 anos,
calando a boca dos críticos que falaram muito mal do menino, e o Antonelli foi lá, trouxe pontos preciosos para casa, vem se mostrando competitivo. Vai brigar pelo título nessa temporada? Muito provavelmente não, mas está fazendo a Mercedes se tornar a segunda força do campeonato. Podemos ter uma Mercedes brigando muito forte lá na frente com a McLaren e talvez com a Red Bull também. Bom, gostei do final de semana do Adjar. Ele que obviamente está muito pressionado. Depois do rebaixamento do Liam Lawson, é um pega para capar, ninguém tem contrato certo nem para a próxima corrida no grupo Red Bull, e o Adjar, que é novato, mandou muito bem, especialmente no treino classificatório, se mostrou muito competitivo e, aliás, muito melhor do que ele na Fórmula 2. Né? O Adjar fez um final de semana realmente impecável, limitado pelo carro que tem, mas eu gostei muito do que eu vi do francês. E por falar em francês, eu vou ali um pouquinho para o lado, vou atravessar o Canal da Mancha para falar do Oliver Bearman, o britânico, né? Conseguiu mais um bom desempenho, pontuou na temporada, fechou ali em 10º lugar, né? Um final de semana em que a Haas parecia que ia andar muito lá atrás. O Bearman, que acabou pegando a 10ª colocação também no treino classificatório, metendo tempo em cima do Ocon, que é muito mais experiente, né? E o Bearman conseguiu o seu pontinho, levou para casa, lembrando que a Haas tem ali a Toyota como sua parceira, uma pintura belíssima com as cerejeiras do Japão, então realmente foi um esforço legal. Parabéns ao Bearman por ter conseguido esse pontinho precioso para a Haas. E se eu falei bem de um, eu preciso criticar o outro da Haas. O outro lado, o Ocon, não fedeu e não cheirou. Pela experiência que tem, pelos carros que já pilotou, o Esteban Ocon deveria sim ter saído do Japão com um resultado muito melhor do que o seu companheiro de equipe novato. Né? Os dois são novatos nesse carro, mas o Bearman já conseguiu se adaptar muito melhor do que o experiente Ocon, que não mandou absolutamente nada nesse final de semana. E se eu falo de um que foi mal, teve outro que foi pior ainda. Lance Stroll, a única coisa que ele tem a comemorar é não ter abandonado nesse final de semana. Muito mal, outro experiente, né? Não era a primeira vez que ele estava andando no circuito de Suzuka, mas Suzuka não é para qualquer um, e o Stroll mostrou que, mais uma vez, que ele não tem condição de estar na Fórmula 1, e é um desperdício esse assento número 2 da Aston Martin estar na mão de alguém tão desqualificado quanto ele. Mas, de coração partido, eu preciso criticar Yuki Tsunoda. Você vai se lembrar, no GP do Japão do ano passado, ele fez história. Foi o 5º japonês a pontuar no Grande Prêmio do Japão, mas Tsunoda que conseguiu esse feito de Racing Bulls com um carro teoricamente muito melhor da Red Bull, não conseguiu chegar nos pontos. A primeira corrida dá grande chance dele em casa, um circuito que ele conhece como ninguém, e conseguiu apenas um 12º lugar, muito pouco para quem tem literalmente um touro, né? Não tem cavalos, ele tem touros nas suas costas, e não conseguiu mandar bem. O Tsunoda realmente vai precisar domar esse carro selvagem nas próximas etapas, porque estão de olho nele, estão de olho na vaga, e agora que ele tem a chance de finalmente pilotar a Red Bull depois de 5 anos, tem que pontuar sempre, e ele não conseguiu fazer isso. Aliás, mais uma vez, o Verstappen é o único que pontua na Red Bull, como a gente vai ver já já. Já disse quem mandou bem, já disse quem mandou mal, então agora é hora das classificações. No Mundial de Pilotos, o líder ainda é Lando Norris. E por que eu disse ainda? Porque ele tem 62 pontos e olha quem está ali no retrovisor. Simplesmente Max Verstappen com 61. Piastri é o novo terceiro colocado com 49. Russell agora é o quarto com 45. E Andrea Kimi Antonelli, quinto lugar com 30 pontos. No Mundial de Construtoras, a McLaren segue líder, 111 pontos. Mercedes em segundo lugar com 75. A escuderia Max Verstappen, que somou todos os pontos da Red Bull, tem 61. A Ferrari agora é a quarta colocada, descolada da Williams, graças ao bom Deus.
com 35 pontos, e a Williams caiu para a quinta colocação, somou apenas os 2 do álbum nesse final de semana, portanto 19 para a escuderia azul britânica. E a Alpine segue sendo a única que não somou nenhum pontinho em 3 etapas dessa temporada. Bom, depois das classificações você sabe o que vem, né? Próxima corrida é neste final de semana, o Grande Prêmio do Bahrein, velho conhecido das equipes de Fórmula 1. A próxima parada é no circuito internacional do Sakir. E eu garanto, dessa vez o Lando Norris não vai passar na grama, porque a pista é no deserto, só tem areia do lado da pista. Bom, os trabalhos de pista começam na sexta-feira e olha que delícia, não tem mais corrida de madrugada por um bom tempo. O primeiro trabalho é o treino livre 1 às 8h30 da manhã da sexta-feira, dia 11 de abril. Logo ao meio-dia você vai almoçar com a Fórmula 1, porque tem o segundo treino livre na sequência. No sábado, os horários são um pouquinho diferentes. Às 9h30 da manhã, o treino livre de número 3. O classificatório começa à 1 da tarde, também do sábado. E no domingo, a largada para 57 voltas de muita emoção será às 12 horas, é o meio-dia, horário de Brasília. Meio-dia, horário de Brasília, não perca a hora. O circuito do Sakir, né, onde fazem a pré-temporada, 3 zonas de DRS. A Williams foi a mais rápida lá na pré-temporada com o Carlos Sainz. Vamos ver o que vão aprontar nesse final de semana. Mais uma vez, a gama mais dura é a disponível, C1, C2 e C3. E você já sabe, se tem Fórmula 1, tem velocidade alternativa, na semana que vem a gente vai trazer tudo, absolutamente tudo, do Grande Prêmio do Bahrein. Eu juro para você que dessa vez vai ter uma corrida emocionante, não vai ser como no Japão. Automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade no YouTube. Até segunda que vem, pessoal!